Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso conteúdo de desenho geométrico, vamos trabalhar hoje com polígonos equivalentes. Mas antes, vamos relembrar alguns tipos de polígonos. Então, vamos lá. Polígonos congruentes é quando eu tenho dois polígonos que possuem mesma forma, ângulos homólogos congruentes e lados correspondentes congruentes. Tá? Lembrando que a palavra homólogos e correspondentes significa a mesma coisa. Polígonos semelhantes, quando eu tenho dois polígonos que possuem mesma forma, onde os seus ângulos homólogos são congruentes e os seus lados são proporcionais. Ou seja, é a metade, é o dobro, é o triplo, é um terço, um décimo, enfim. E vamos ver hoje a questão dos polígonos equivalentes. Mas antes de pensar nos polígonos equivalentes, vamos pensar primeiro em áreas. Então, o que vem a ser a área de um polígono? A área nada mais é que a medida de uma superfície, tá? Para isso, nós usamos um número positivo, um número qualquer positivo, sendo ele número real, tá? Então, vamos lembrar aqui algumas áreas. Então, temos retângulo, área do retângulo, base vezes altura. Losango, área do losango, diagonal maior vezes a menor, dividido por 2. Então, aqui eu tenho a diagonal maior, diagonal menor e divido por 2, tá? Área do trapézio, base maior mais a base menor vezes a altura e também divido por 2. Área do quadrado, lado vezes lado, bem conhecida a área do quadrado, né? Ou lado ao quadrado. Paralelogramo, base vezes altura, tá? Lembrando que a altura no paralelogramo e a altura aqui no trapézio não é necessariamente a medida de um lado, certo? E o triângulo, base vezes altura dividido por 2, também a mesma situação do paralelogramo do trapézio. A altura não é necessariamente a medida de um lado, tá bom? Então, equivalência. O que vem a ser equivalência de áreas ou polígonos equivalentes? Então, polígonos equivalentes são polígonos que possuem a mesma área. Não necessariamente eles têm a mesma forma, tá? Então, eu posso ter polígonos com formas diferentes, porém possuindo a mesma área, tá? Então, vamos ver uma aplicação disso daí. Então, eu coloquei aqui. Vamos considerar um polígono com área igual a 36 centímetros quadrados, tá? Essa é a medida da área. Então, pede-se aqui um polígono equivalente sendo um quadrado, um retângulo, um triângulo, um paralelogramo, um trapézio e um losango, tá bom? Aqui eu vou ter que construir esses polígonos e todos eles terão área igual a 36 centímetros quadrados, tá? Aqui eu não especifiquei quem é o polígono que nós queremos. Pode ser um polígono qualquer, pode ser que tenha sido um pentágono, tenha sido um hexágono, um dodecágono, um heptágono, pode ser qualquer polígono, desde que a área seja 36 centímetros quadrados. Então, vamos à nossa primeira construção? A primeira construção, então, é o quadrado. Peguei aqui uma folha sulfite, tá? Para ficar mais claro para vocês as construções. Então, vou chamar aqui, vai ficar um pouquinho tortinho. Letra A. Pede-se, então, um quadrado aonde a área seja 36 centímetros quadrados. A área do quadrado é L ao quadrado. O que foi dado para nós é 36. Inverso de potência quadrada é a raiz quadrada. Raiz quadrada de 36, 6. Portanto, o quadrado que eu quero tem que ter lado medindo 6 centímetros. Então, vamos lá, então. Para a construção, nós vamos usar régua e compasso. Então, vamos relembrar aqui os polígonos que foram pedidos, tá? Então, vamos construir aqui. Base com 6. Eu vou estar fazendo aqui o quadrado, assim como retângulo, por transferência de medida, que eu acho mais prático, tá? Ângulo de 90, mas podem fazer por 2 ângulos de 90 graus, tá? Não tem problema nenhum. Então, faço meu ângulo de 90. Meninas, aqui tá ficando tudo furadinho porque eu tô embaixo com papel, tá? Vocês não precisarem ficar vendo toda a minha mesa. Então, eu tenho aqui ângulo de 90, vou subir, então, com 6 centímetros. 6 centímetros, meu ângulo de 90. E vou fazer a transferência de medida. O que é a transferência de medida? A medida que é aqui de baixo, que é 6 centímetros, eu vou transferir aqui para cima.
Como é a mesma medida, eu não preciso tomar. Pronto, fiz a transferência de medida. Tenho o meu quadrado com área de 36 centímetros quadrados aqui. Lembrando que nós utilizamos material escolar, então, às vezes, as construções não ficam tão perfeitas. Mas isso não quer dizer que não ficar tão perfeito não é desculpa para a construção sair errada, né, gente? Então, deixa eu fechar aqui mais bonitinho. Então, tenho aqui um quadrado. Letra B, ele pediu, foi um retângulo. Então, letra B. A área do retângulo é base vezes altura. A área dada para nós é 36. Então, eu vou pensar aqui em todas as multiplicações possíveis que dá 36, ou seja, eu vou procurar aqui os múltiplos, ou melhor, os divisores de 36. Então, eu posso ter aqui 1 vezes 36, posso ter 2 vezes 18, 3 vezes 12, 4 vezes 9, posso ter 6 vezes 6, tá? Então, eu posso ter qualquer uma dessas medidas. Eu vou escolher qual medida fica melhor, tá? No meu caso, eu vou estar usando aqui, deixa eu pensar, 4 vezes 9. Eu peguei todos os números inteiros que eu acho mais prático para fazer a construção. Mas como ficou aberto para vocês fazerem a construção com a medida que vocês querem, a única condição é que a área seja 36 centímetros quadrados, então vocês podem escolher qualquer uma das opções. Eu vou escolher essa opção aqui, então vou fazer um asterisco na opção escolhida, tá? 4 e 9. Não vou fazer com 6 vezes 6, por quê? 6 vezes 6 seria um quadrado, aqui foi bem específico, ele quer um retângulo. Lembrando, professora, mas a senhora sempre disse que todo quadrado é um retângulo. Gente, mas vamos fazer uma mesma figura, né? Vamos mudar aí um pouquinho. Vou começar por aqui. Então, base, vou fazer a base com 9. Então, fiz a minha base com 9. Ângulo de 90 graus, né? Retângulo, ângulo de 90. Então, vamos para o ângulo de 90. Ó. Espero que dê para vocês enxergarem bem aí, tá? Ângulo de 90 graus. Vou subir com 4 centímetros. Aqui. E vou transferir a medida, tá? Então, vou fazer transferência aqui de medida, assim como no anterior. O valor de baixo vem para cima, direita vai para a esquerda. Às vezes, dependendo da medida que a gente tem que transferir, fica um pouquinho ruim com o compasso, aí fica melhor fazer 2 ângulos de 90, né? Então, agora é só completar o meu retângulo, né? Então, fiz a transferência, agora é só completar. Lembrando que sempre é critério de vocês, se vocês querem transferir medidas, se preferem fazer 2 ângulos aqui, tá? Então, fiz a letra A, que foi um quadrado, letra B, um retângulo. Letra C, ele pede um triângulo, só que ele não especificou que tipo de triângulo que ele quer. Então, eu vou estar fazendo aqui com vocês 2 tipos de triângulos. Então, letra C é um triângulo. Então, deixa eu marcar aqui, quadrado. Aqui foi um retângulo. E aqui será um triângulo. Assim como os anteriores, eu vou começar pela informação inicial. A área do triângulo, base vezes altura e divide por 2, tá? A área que nós temos é 36. Base vezes altura, dividido por 2. 2 multiplicando, vai dividindo. Se ele está dividindo, vai multiplicando. Então, 2 vezes 36, 72. Então, eu vou pensar aqui, quais números que eu multiplico que resulta em 72? Pode ser, por exemplo, 1 vezes 72, pode ser 2 vezes 36, tá? Pode ser aqui
um com 3, com 4, com 5. Eu posso escolher aqui a medida que eu quiser, desde que multiplicando de 72. Então, aqui eu já coloquei as multiplicações que dá 72 para facilitar para nós. Então, 1 vezes 72, 2 vezes 36, 3 vezes 24, 4 vezes 18, 6 vezes 12 e 8 vezes 9. Então, eu vou escolher uma dessas, tá? Lembrando que temos mais opções aqui também, utilizando números decimais. Eu vou utilizar aqui 8 vezes 9, tá? Vou fazer dois triângulos, um triângulo retângulo e um triângulo isósceles. Então, vou começar aqui por um triângulo. Vou marcar aqui mais ou menos onde eu preciso começar minha construção. Aqui. Então, vou fazer aqui, de primeiro, um triângulo isósceles, tá bom? Para fazer o triângulo isósceles, eu vou utilizar a base com 9 centímetros. Então, primeiro eu vou traçar a minha base com 9 centímetros. Vou achar o ponto médio dessa base. Para quem não lembra, eu vou achar ponto médio, abertura maior que a metade. Arco acima, arco abaixo. Acima e abaixo, acima e abaixo, tá? E vou subir a partir da medida do meu lado, como eu tracei a base com 9, vou subir com 8 centímetros. Certo? E agora, ó, subi com 8 centímetros. E agora eu vou fechar o meu triângulo. Então, tenho aqui um triângulo isósceles, onde a base é 9 centímetros e a altura é 8 e a área 36 centímetros quadrados. Segundo triângulo, um triângulo retângulo. Também vou usar base aqui. Deixa eu só ver se vai caber. Cabe. Vou fazer aqui a base com 9 centímetros. Ó. Base com 9. Então, base com 9 centímetros. Aqui. Então, base com 9, tá? Vou fazer o ângulo reto em qualquer um dos vértices. Vou optar por este vértice aqui. Então, ângulo reto. Tá? Desconsiderem a minha primeira marcação. Ângulo reto. Vou subir aqui com 9 centímetros no meu ângulo reto. 9 não, perdão, 8 centímetros, né? Então, tenho meu ângulo reto, subo com 8 centímetros. E vou fechar, formando um triângulo retângulo. Então, para o triângulo, eu tenho duas opções. Eu posso fazer um triângulo retângulo ou um triângulo isósceles. Ali não foi especificado, construí os dois com vocês, tanto um triângulo retângulo quanto um triângulo isósceles. Letra D. Letra D, ele pede para nós construirmos um paralelogramo. Deixa eu marcar aqui. Letra D. Tá? Aqui. Paralelogramo. Paralelogramo. Certo? A área do paralelogramo é base vezes altura. Eu tenho 36 como área, base vezes altura. Assim como no retângulo, então vou pegar aqui as opções, eu tenho já as opções. 1 vezes 36, 2 vezes 18, 3 vezes 12, 4 vezes 9, tenho 6 vezes 6. Como eu quero um paralelogramo simples, eu não vou considerar o 6 vezes 6, tá? Vou estar considerando aqui 4 vezes 9. Tá? 4 como sendo a minha altura e 9 como sendo a minha base, tá bom? Então, vamos lá? Primeiro, eu vou começar traçando a base com 9 centímetros. Deixa eu só posicionar aqui para que vocês estejam vendo melhor. Então, base com 9 centímetros.
Vou escolher um ponto qualquer da minha base, tá? Então, vou deixar bem claro aqui para vocês, ó. Ponto A, ponto B é minha base. Vou escolher um ponto qualquer. Vou pegar aqui. Vou chamar de ponto M. Sobre esse ponto M, eu vou fazer o ângulo de 90 graus e vou subir com 4 centímetros. Por que o ângulo de 90? Porque a altura é sempre perpendicular à minha base, não importa qual é o polígono. Se eu falo em altura, eu tô falando em segmento perpendicular, tá? Fiz o ângulo de 90. Vou subir com 4 centímetros. Ó, 4 centímetros. Se quiser, pode fazer pontilhado também, tá bom? Vou fechar aqui como sendo um triângulo. Por quê? Porque aqui eu já tenho um lado do meu paralelogramo. Lado AD eu já tenho. E agora, transferência de medida. Medida de AB. Eu levo lá no D. Ok? Medida de AD. Foi o que nós descobrimos agora. Eu levo lá no B. Tá? Vocês conseguiram ver aí? Ponto de encontro, eu fecho meu paralelogramo. Fechei o paralelogramo, tá? Então, fiz transferência de medida. Então, retomando. Fiz o segmento AB, escolhi um ponto M qualquer. Sobre esse ponto M, eu fiz o ângulo de 90 graus e subi 4 centímetros, que é a medida da altura, que eu utilizei aqui, ó. 4,9, certo? Fiz, fechando já uma parte do meu paralelogramo, então, fiz o lado AD e fiz a transferência de medida. Medida de AB eu levei para D e a medida de AD eu levei para B, fechando meu paralelogramo e determinando aqui o ponto C. Vou deixar o trapézio por último. Vou fazer primeiro a letra F, aqui embaixo, que é um losango. A área do losango, diagonal maior vezes a diagonal menor, dividida por 2. A área que nós temos 36, então, diagonal maior vezes a menor, dividido por 2, 72 tem que ser o produto entre as diagonais, tá? Já temos as opções quando nós calculamos para o triângulo. Eu vou estar utilizando aqui a opção 8 vezes 9 também, tá? Então, eu vou utilizar aqui 9 para a diagonal maior e 8 para a diagonal menor. Então, vamos à construção. Primeiro, eu começo traçando a minha diagonal maior ou a menor, você que escolhe. Vou começar pela diagonal maior. Então, tracei aqui a minha diagonal maior. Vou determinar aqui o ponto médio dessa diagonal. Ponto médio, bem tranquilo, né? Arco maior que a metade acima e abaixo, maior que a metade, mantenho a abertura. Se não se encontra, eu volto aqui. Tá. Fiz essa com 9. Tracei aqui para nós o ponto médio. Tá. Vou marcar aqui o ponto médio. Marquei. A diagonal menor é 8 centímetros, então eu vou subir 4 centímetros acima do meu segmento AC e 4 centímetros abaixo do meu segmento AC, totalizando assim 8 centímetros. Então, posiciono junto aos meus xizinhos, né, como a gente fala. Então, 4 centímetros acima, 4 centímetros abaixo, totalizando 8 centímetros. E agora, só fechar o nosso losango. Então, fecho aqui.
Aqui. Lembrando que o losango é um quadrilátero que possui 4 lados congruentes. Apenas os lados congruentes. Pronto, fiz aqui o nosso losango. Tá quase parecido com o quadrado, por quê? Porque as medidas são 8 e 9, então é 1 centímetro de diferença entre as medidas. Então até parece que é um quadrado, mas não é. E a letra E, que eu pulei, que eu falei que ia deixar para o final. Não é porque é mais complicada, é porque eu tenho mais opções ainda, tá? Letra E, então, é um trapézio. Assim como no retângulo, eu tenho 2 opções de trapézio. Vocês vão escolher quais opções vocês querem, tá? Para o trapézio, eu tenho a soma das bases maiores com a menor, vezes a altura e divide por 2. Eu tenho 36 de área. Então, base maior mais a menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, 72 é o produto da base maior mais a menor, vezes a altura. Aqui vocês vão escolher também, assim como nos anteriores, quais opções vocês querem. Eu vou estar usando aqui 6 e 12. Então, 12 é a soma, 6 a altura, tá bom? Então, eu tenho que pensar aqui em números que eu somo e resulta em 12, porém, esses números não podem ser iguais. Por quê? Porque existe uma base maior e uma base menor. Então, por exemplo, eu posso colocar 6 e 6 aqui? Não. Se eu colocar 6 e 6 aqui para base maior e menor, terá a mesma medida. Então, não será um trapézio. Eu vou estar utilizando aqui 5 e 7. Base maior, 7 centímetros. Base menor, 5 centímetros e altura 6. Então, eu tenho aqui base maior, 7 centímetros. Base menor, 5 centímetros e altura 6 centímetros. Aqui ele não especificou que tipo de trapézio ele quer. Então, eu vou trabalhar aqui com 2 tipos de trapézio. Trapézio isósceles e trapézio retângulo. Vou começar pelo trapézio retângulo, que é mais simples, né? Vou começar traçando a base maior, 7 centímetros. Aqui, 7 centímetros. Vou fazer o ângulo de 90, que é a nossa altura. Lembrando que pode ser feito em qualquer um dos vértices. Se pegar nas suas anotações, não tem problema nenhum. E aqui. Vou subir com 6 centímetros. Vamos ver se vai dar para subir com 6. Não deu, então eu vou descer com 6 centímetros. Então, se não dá para subir, a gente desce. Esse meu trapézio vai estar de ponta cabeça. Então, 7, base maior, 6, a minha altura. Eu fiz o ângulo de 90 para cima, mas eu tracei para baixo aqui, tá? E 5 centímetros é base menor. O que eu vou fazer aqui? Transferência de medida como se fosse um retângulo. Então, ó. De baixo. Tá. E essa vem pra cá. Direita, esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima. Porém, aqui na hora de fechar, eu não vou até o meu xizinho, eu vou apenas até os 5 centímetros, que é a medida que eu selecionei aqui para a minha base menor. E vou fechar aqui, então. Eu tenho um trapézio retângulo com área sendo 36 centímetros. Base maior, 7 centímetros, base menor, 5 centímetros e altura, 6 centímetros. Deixa eu verificar se dá para construir o próximo aqui embaixo. Dá para construir. Próximo, vou trabalhar com trapézio, lembrando que esse foi um trapézio retângulo. Certo? Próximo será um trapézio isósceles. Ok? Então, vou fazer a minha base aqui maior, com 7 centímetros.
Fiz. Então, ó, fiz a minha base. Aqui vocês estão vendo que embaixo eu tenho uma folha, né? Tem um papel aqui branco. Vou colocar aqui uma folha sulfite, para vocês verem que ao traçar, às vezes falta pedaço no caderno, falta um pedacinho do caderno. Põe uma folha por baixo, não precisa refazer toda a construção, né? Vamos dar um jeitinho, como nós falamos, jeitinho brasileiro, que é muito feio falar isso, mas... Vou achar aqui o ponto médio desse segmento de 7 centímetros. Ó. Viram que eu tive que utilizar a parte aqui de baixo? Então, tive que usar aqui embaixo. Vou subir a minha altura com 6 centímetros. Ó. Altura com 6 centímetros, que é a medida que eu tô usando aqui. Tá? Então, aqui eu subi com 6. Exatamente no ponto médio aqui, ó, onde termina meu ponto médio de 6 centímetros, né, minha mediatriz, vou fazer um ângulo de 90 graus. Por que ângulo de 90? A altura é sempre perpendicular. Sempre que eu falo em perpendicular, eu estou falando em ângulo de 90 graus, tá bom? Tô traçando, então, o ângulo de 90. E aqui, eu vou dividir a base menor em duas partes. Minha base menor mede 5 centímetros, então eu vou fazer 2,5 à direita. E 2,5 à esquerda. Então, 2,5 à direita, 2,5 à esquerda, totalizando aqui 5 centímetros. E vou fechar agora o meu trapézio. Não ficou um trapézio bonito, né? Porque eu usei uma altura, um valor de altura muito alto, né? Usei 6 centímetros aqui. Mas ficou o trapézio procurado, né? Que era um trapézio com área de 36, onde eu usei base menor 7 centímetros, base maior 5. 7 mais 5, 12. Altura 6. 12 vezes 6, 72. Dividido por 2, 36. Área 36. Então, aqui nós tivemos um trapézio isósceles. Ok? Espero que tenham entendido. Bons estudos. Até a próxima!